Bom, então eu vou começar de novo, tá? Meu nome é Heidi, tá? Isso, agora eu estou recebendo retorno que o pessoal está com áudio. Que bom, então vamos lá. Eu vou dar essa disciplina para vocês, vou acompanhar vocês na disciplina Estado, Governo e Mercado. Eu sou professora do Departamento de Serviço Social, do Programa de Ciências Sociais Aplicadas, programa de pós-graduação. E é um prazer estar aí com vocês e acompanhar essa disciplina, poder contribuir aí com os conceitos que vocês vão ter que adquirir e trocar conhecimento entre vocês, entre nós, professores, tutores, que tem a ver com essa disciplina que é tão importante e tão fundamental para as próximas disciplinas, para os TCCs que vocês vão trabalhar, né? Então, assim, vamos tentar aí fazer uma boa disciplina que vocês possam aproveitar bastante as nossas discussões aqui, ok? Então, eu peço que vocês prestem atenção nos slides que eu vou estar passando, tá? Eu não sei se vocês estão ouvindo, podem confirmar se estão vendo os slides, né? Para que eu possa, então, dar sequência no conteúdo. Vocês vão anotando as dúvidas, que depois nós vamos ter um tempo aí para conversar e para tirar as dúvidas de vocês. Tudo que eu for passar para vocês hoje vai ser bem importante para as provas, para as atividades, né, e para balancear aí o conhecimento e as futuras discussões para as atividades no seminário presencial. Então, espero que vocês possam aproveitar bastante, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que está destacado aqui é que eu acho fundamental compreender alguns conceitos, teorias, informações históricas. Porque você vai, com isso, desempenhar suas funções com mais segurança, com mais conhecimento, dentro do terreno em que você vai atuar, dominando sempre esses conceitos, tá? Pelo menos entendendo e sabendo do que está falando. Assim, será possível entender melhor raciocínios, com os interlocutores que você vai ter ao longo do seu caminho profissional, né? E tomar decisões orientadas pelo seu próprio discernimento, a partir de que você tem o conhecimento do que você está falando, do que você está fazendo, né? Então é importante ter esse conhecimento. E tomar decisões também esclarecidas conforme o interesse público e o que for melhor para a sociedade, tá? Então esse é fundamental a gente ter isso em mente para saber da importância aí da disciplina. Ok? Então vamos lá. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Ok, então. Bom, continuando. Nós temos que ter em mente, inicialmente, que a extensão dos poderes do Estado sobre a sociedade é um tema que vai suscitar várias controvérsias. Não existe aí um consenso, um consenso daquilo que é melhor. É a matriz liberal, é uma matriz marxista. O próprio conceito de Estado não tem esse consenso com relação a ele. O que existe hoje no pensamento do Estado moderno é um forte viés ideológico, alimentados por diferentes visões de mundo, concepções, valores, e quais os indivíduos das sociedades contemporâneas, sem exceção, são portadores, consciente ou não. Então, dependendo aí do meu histórico, da minha vivência, eu vou ter uma concepção de Estado, de matrizes que vai formar a minha concepção de Estado, de governo e de mercado, tá? Ok. De novo, sem áudio. Só confirmem. Ok, o pessoal está dizendo que tem. Bom, continuando. Ok? Ao longo dos séculos, né, a civilização ocidental, ela vem se colocando questões relativas ao Estado, ao exercício do poder e às relações entre Estado e sociedade. Tá? É preciso refletir primeiro, sempre, sobre as complexas relações entre Estado, governo e mercado no mundo contemporâneo. E sobre essas principais matrizes teóricas que vão balizar e que vão orientar as ações, dos indivíduos a partir de duas perspectivas principais. Tá? Então, a gente diz que tem duas matrizes principais de pensamento político contemporâneo que procuram explicar essas relações entre Estado e sociedade. Uma delas é a liberal e a outra é a marxista. Só que antes da gente estudar, tá bom? Então tá bom, vou continuar. Até porque agora que vem a parte principal, ok? Então antes da gente estudar essas matrizes liberal e marxista, vamos primeiro ver a questão dos conceitos, tá? Os conceitos que a gente tem que ter em mente. O conceito de Estado, para o Ricardo Correia Coelho, que é o quem fez esse livro base da disciplina de vocês,
A primeira definição que ele traz é que o Estado é uma organização que vai exercer o poder supremo sobre o conjunto de indivíduos que ocupam um determinado território. Tá? E esse poder, né, essa organização, esse poder supremo sobre os indivíduos, vai influenciar no modo de pensar e no comportamento das pessoas. Então, o Estado diz, né, o Ricardo Correia Coelho e outros autores, né, que ele tem legitimidade para não abusar do poder sendo tirânico. Né? Então, ou seja, a sociedade legitima, ela torna aquilo real. O Montesquieu, ele formulou a teoria da separação funcional dos poderes, que deu origem à separação dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Isso é bem importante, isso está lá no livro, é importante destacar. Tá? Segundo Andrade, que é um outro autor que também é citado ali no livro como uma referência também, ele vai dizer, enquanto conceito de Estado, que o Estado é a necessidade, veja, a necessidade dos povos em possuir uma organização social, jurídica, política, que pudesse ser dirigida por um governo, e fez com que o Estado evoluísse no decorrer da história. O governo, por sua vez, seria o aparato através do qual o corpo governante funciona e exerce autoridade. Tá? Já tem outra definição de Andrade, né, isso tentando trazer um pouco as definições do conceito de Estado. Então, a gente viu de Coelho, tem a definição de Andrade, são vários autores que definem aí o que seria Estado. Eu tentei destacar algumas, tá? O Andrade também diz que o Estado, o conceito de Estado está relacionado ao Estado e ao governo, está relacionado ao mercado, que numa definição mais simplista seria um local, né, onde os compradores e vendedores se encontram para comercializar, vender os bens. Então ele está tentando dar uma definição de mercado, junto com essa relação Estado e governo. Tá? Então, para o Andrade, que é uma das referências importantes e boas de trabalhar, é que o mercado são esses compradores e vendedores que se encontram para comercializar, vender, trocar os seus bens. Né? Existem várias definições, então, como eu falei, de Estado. Tá? Tem a definição também do Filomeno, que ele também diz que o Estado é um tipo especial de sociedade, tá? Que sendo fundamental analisá-lo nos seus aspectos sociológicos, políticos, jurídicos. Ele diz que o Estado é formado por uma sociedade que compreende relações, né, sociais, políticas e normas jurídicas. Tá? Said, né, ele vai dizer que o Estado é entendido como sociedade política necessária, dotada de um governo soberano, né, que vai exercer poder sobre uma população dentro de um território definido, e onde cria, executa, aplica o ordenamento jurídico visando o bem comum. Então, essas são algumas definições. Tá? Até um tema bem interessante para vocês no futuro, para um TCC, as definições de Estado, as diferentes perspectivas no entendimento de Estado. Para nós é interessante isso, que vocês saibam que tem diferentes conceituações, mas que Estado, quando se fala em Estado, não se fala só em território. A gente não pode dizer que a definição de Estado seja só território. Ela está muito além disso. É um ordenamento jurídico, tem a ver com delimitação territorial e tem a ver também com a soberania, com a legitimidade que a população dá para aquele Estado, que vai definir as regras para a convivência das pessoas no geral. Tá? Existe uma discussão que a gente faz, que enquanto máfias e outras organizações armadas, elas disputam o controle dos territórios, né, e dos indivíduos pelo simples uso da força, o Estado, como é que ele se diferencia disso? Ele se diferencia porque ele tem legitimidade. A gente legitima que ele existe, tá? Que se encontra investido para exercer numa instância a força física sobre os indivíduos. Então a gente dá uma legitimidade para o Estado, nós não precisamos que ele use da força, como é o caso de organizações ou máfias. Né? Ou seja, o que isso quer dizer? Somente o poder do Estado deveria ser reconhecido pela população para estabelecer regras, né, a serem obedecidas por todos, como administrar a justiça, cobrar impostos, julgar, punir infratores de regras comuns. Deveria. A gente sabe que não é bem isso hoje que acontece, especialmente no nosso país. Né? Mas o importante que eu quero destacar aqui é a questão da legitimidade. A gente dá legitimidade para que o Estado exista. Ok? A gente vai avançando e vai entendendo melhor isso. De forma geral, entende-se o quê? Que ele traz, o Ricardo Correia Coelho traz no livro básico para vocês. O Estado, ele possui uma função básica, que é manter a segurança e a ordem interna. Essa é a função do Estado. E assim também assegurar a defesa externa. E só que não se pode falar de Estado
sem falar de governo. Sob uma ótica bem direta, ele vai dizer que o governo se constitui no poder executivo, possui os meios coercitivos do Estado, né? Para quê? Para cumprir as decisões do Estado. Então, o governo ele garante o cumprimento do Estado, ou seja, transforma em atos a vontade do Estado. Tá? Então, nós temos o Estado, temos o governo que transforma em atos, né, que ele executa as vontades do Estado, e nós vamos ter também o mercado, tá? Que é aqueles compradores e vendedores a fim de comercializar e vender um bem, né, um serviço. Tá? Embora não crie regras gerais que vão balizar a vida dos cidadãos, isso é função legislativa, e nem decida sobre a adequação dessas regras, né, que é função judiciária, é o governo que, por meio do seu aparato coercitivo, ele garante o cumprimento das decisões dos outros poderes e executa as políticas do Estado. Tá? Então, isso é importante estar colocado lá no livro base da disciplina. Ok? O governo, né, ele é responsável pela administração pública. Isto é, ele é o núcleo que estabelece decisões sobre a gestão e sobre o bem-estar social, executando o conjunto de diretrizes do Estado. Tá? Eu ainda estou recebendo informações de que o áudio está ruim, enfim, o Rafael vai tentando resolver isso aí e a gente vai continuando aqui. Tá? Então, o governo ele é responsável pela administração pública. Tá? O que mais que a gente tem aqui? Vários filósofos iluministas, né, eles foram repensando as relações entre Estado e sociedade como uma questão que merecia importância. Né? Então, a teoria econômica clássica, ela propôs, então, esse novo conceito, que é o conceito de mercado. Então, veja, a gente viu o conceito de Estado, de governo, que executa aquilo que o Estado propõe, e existe o conceito de mercado. Né? Segundo aí Tavares, o mercado é o grupo de compradores reais potenciais de um produto. Ou seja, traduzindo, o mercado é formado por várias organizações que compram e vendem e também possuem produtos e serviços para troca. Tá? Para o autor do nosso livro base, mercado é o quê? É um sistema de trocas, do qual participam agentes e instituições interessados em vender ou comprar um bem, ou prestar ou receber um serviço. E o pano de fundo disso tudo é a questão do lucro. Tá? Então, é importante ter isso claro quando se fala, mas o que eu estou falando quando eu falo mercado? Estou falando de um Estado, de um governo que executa, né, as ações do Estado, e estou falando de mercado, que é esse sistema de trocas, que obtém lucros, que tem essa função de vender, de comprar e prestar um serviço. Tá? A de governo, né? A Maria Cecília está perguntando aqui que não conseguiu acompanhar. Então, Maria Cecília, governo, vou voltar aqui, ela tem essa função, olha, sob uma ótica bem direta, o governo se constitui no poder executivo. Tá? É ele que vai executar aquilo que o Estado coloca através da Constituição. Nós temos uma Constituição com leis colocadas aí onde a gente tem que seguir, e quem que vai executar isso? É o governo. Ele, através dos representantes, no caso do Brasil, que nós elegemos, né, eles vão garantir as decisões do Estado. Vão garantir que a gente pague nossos impostos, vão garantir que a gente não pegue aquilo que é propriedade privada do outro, né, se não vem aí o Estado judiciário ali e coloca, né, a gente preso. Então, o governo, ele faz com que aconteça as coisas que está colocado como regras para os cidadãos, tá? Aqui está sendo solicitado. Isso, está sendo colocado algumas informações para melhorar o áudio, tá, gente? Bom, o importante é que agora o bicho vai pegar na questão da disciplina, tá? Eu dei os conceitos principais. Isso, vocês vão acompanhar no livro. É só vocês lerem aquela primeira parte do livro que vai estar exatamente isso que eu estou falando, ok? Para entender melhor a própria ideia, né, de governo, de Estado, para a gente entender melhor, né, a gente vai avançando e vocês vão conseguindo acompanhar. Existe no livro, vocês vão ver que existe um momento onde o autor vai falar do pêndulo social. Eu acho importante falar porque sempre gera dúvidas. Toda vez que a gente vai para as atividades lá no polo, é uma coisa que gera bem dúvida essa questão do pêndulo, por isso que eu vou explicar para vocês. O Ricardo Corrêa Coelho tem uma teoria
e ele defende isso, que associa-se a 3 elementos. Estado, governo e mercado, ele coloca um pêndulo, onde ele vai dizer, ele representa a regulação das relações sociais entre os agentes. E ele vai falar que esse movimento pendular, imaginem um pêndulo, né, das sociedades capitalistas, é uma representação metafórica que ele cria, né, importante das oscilações das relações Estado e mercado. Por quê? No nosso contexto. Então, eu vou tentar colocar aqui, não dá para desenhar, não consegui desenhar o pêndulo, mas imaginem aí, a flechinha, não sei se vocês conseguem ver, ela está bem aí, pelo menos no meu canto direito. O exemplo da dinâmica pendular do Estado chegando no máximo, cedendo as preocupações e as questões do mercado, as definições do mercado. O mercado regulando as relações entre Estado e sociedade, intervindo nas políticas públicas, nas políticas econômicas, o mercado aí definindo coisas. Então, a flecha ou o pêndulo, ele fica totalmente para o lado do mercado. Veja, tem o Estado e o mercado. O pêndulo está aqui, a flechinha está perto do mercado. Então, o que acontece? Ele vai dizer que não tem uma resistência à crise financeira, econômica e social que se evidenciaria, por exemplo, a queda da Bolsa de Nova York em 1929. Teve outra crise recentemente, 2006, 2007, nos Estados Unidos, onde há legitimamente essa relação com o Estado cedendo muito para as políticas de mercado, né? Os grandes capitalistas, investidores, cobrando que o Estado faça políticas muito voltadas para o mercado, e isso acaba gerando crise. Então, o autor do livro, ele vai dizer que se ele está muito para o mercado, o pêndulo, não vai dar certo, vai entrar em crise. Por outro lado, ele também vai dizer que se o pêndulo volta muito para o Estado aqui, né? Esse pêndulo, se ele segue demais, se ele tem um Estado muito centralizador, também não vai dar certo. Né? Ele diz que é muito difícil ter esse equilíbrio. E por que ele vai falar que não dá muito certo quando está muito o pêndulo voltado para o Estado? Quando ele chega ao ponto máximo da esquerda, que a gente chama, o Estado se retrai, né, favorecendo os mecanismos de regulação de mercado, assim, aquele não se torna mais promotor do bem-estar do cidadão e do crescimento econômico, mas ele vai se transformar num entrave de investimento privado, das organizações, portanto, desfavorecendo a expansão econômica das sociedades capitalistas. Né, que é uma crítica que alguns autores fazem, nem todos, tá? Mas, por exemplo, quando fala-se de Cuba, está muito pêndulo voltado para o Estado está regulando tudo, se você pode ou não sair do país, o que pode entrar para ser vendido naquele país, quais são os impostos que as pessoas vão pagar, onde que vai ser investido isso, que política de habitação se tem, ou seja, o Estado regulando toda a vida social. E o autor do livro base de vocês vai trazer isso e vai fazer uma crítica, inclusive, sobre isso, né? De que não existe forma de regular esse pêndulo. Se ele está muito voltado para o mercado, é ruim. Se ele está muito voltado para o Estado, também. Então, o pêndulo fica sempre girando. É muito difícil para o autor, e alguns autores contribuem falando isso, que é complicado esse equilíbrio entre Estado e mercado, tá? Esse equilíbrio entre a intervenção do Estado e a liberdade econômica, eles vão dizer que nunca existiu, pois cada elemento em particular tem a sua influência e tem o seu limite. Então, isso é bem importante até para entender o que o autor está querendo dizer lá, tá? Sobre o pêndulo. Bom, aí, passado essas explicações dos conceitos principais, que é bem importante, né, que vocês precisam ter clareza, aí vem a discussão no livro e que é cobrado de vocês, né, em atividades, que é bem importante entender e que é uma parte muito gostosa também, que é bacana a gente estudar isso, que é a lógica interna de cada matriz teórica dominante que a gente tem hoje. Nós dizemos que nós temos, quando se formou o Estado moderno, né, passou do domínio divino, da lei divina, né, para um Estado moderno, com representação, com governo, a gente diz que teve 2 correntes que tomaram aí hegemonia. Uma delas foi o pensamento liberal, o outro foi o marxista. Então eu vou tentar falar um pouco de cada um deles, porque isso também é bem importante, né, como é que surgiu os autores principais, tá? No pensamento liberal, né, todos os indivíduos são iguais por natureza. Essa é a premissa
do pensamento e da formação do Estado moderno. É quando se passa daquela ideia de que não é mais o rei que manda a partir da vontade de Deus e se passa para aquela ideia de que nós temos que ter um Estado organizado que represente a sociedade, tá? Então a primeira ideia é o seguinte: todos os indivíduos são iguais por natureza e igualmente portadores de direitos naturais, aos quais ele não pode, em hipótese alguma, abdicar: os direitos à liberdade e à propriedade. Quem falou isso foi principalmente esses autores aqui, o Hobbes, o Locke e o Rousseau, que são os autores que são os principais, tá? São os considerados autores contratualistas, que vão defender um contrato social, tá? Que eu vou avançando e vou falando mais sobre esse contrato social, porque também é importante. Eu sei que sempre isso gera dúvidas. Geralmente nos fóruns dos alunos eu vejo qual é a dúvida, é contrato social. Então a gente vai falando disso. Esse projeto de Estado, né, do Estado moderno, ele surgiu com mudanças drásticas ocorridas na Europa no século XVI e XVII, e que provocaram, entre outros fenômenos, a crise dessa legitimidade divina que eu acabei de falar para vocês. Aquela ideia que, mas Deus quis assim, ele que tem o sangue azul, então é ele que vai dominar, né, porque foi determinado por uma lei divina. Isso entrou em crise. Tá? E aí que surge o projeto de Estado, de um Estado organizado onde as pessoas vão representar aí, a sociedade e definir regras. E a gente vai abrir mão de determinadas liberdades para o bem comum. Tá? Então eu vou avançando, vocês vão entendendo isso. Então, desde a antiguidade, a maior parte dos governantes procurou gerir o Estado com base em direitos divinos, como eu estava falando. Só que essa crise de legitimidade abalou profundamente os alicerces do poder até então vigentes, né? Aí veio um autor que é extremamente importante na formação do Estado moderno, que é o Hobbes, tá? O Hobbes, ele começa a formular a doutrina clássica ainda com base na teologia, porque pensem, ele não vai fazer uma ruptura muito grande nessa época, né? Até porque é uma coisa bem complicada, questionar essa base teológica, essa lei divina. Então ele ainda formula as ideias dele partindo dessa base. Mas, segundo ele, o Estado, ele nasce para evitar que a sociedade se desagregue, que atinja o estado de natureza. Todos os autores contratualistas, o Hobbes, o Locke e o Rousseau, vão falar desse estado de natureza, que a gente tem um estado de natureza que a gente precisa controlar. Só que um fala de maneira diferente do outro. O Hobbes, em especial, fala que, se nós não nos cuidarmos, vai todo mundo lutar contra todo mundo. E que ele fala aquela famosa frase, o homem é o lobo do homem. É do Hobbes, tá? É ele que vai dizer assim, que para evitar essa degradação, essa luta das pessoas uma com a outra no seu estado de natureza, nós teríamos que ter regras. E essas regras para a convivência é o Estado. Esse Estado que a gente legitima, que a gente aceita, tá? Então, ele vai dizer assim, o Hobbes, que para evitar essa degradação, essa luta de todos contra todos, né, que conduziria ao desaparecimento da sociedade, segundo o Hobbes, os indivíduos, eles abrem mão de parcela dos seus direitos em favor do Estado. Tá? Então, eu abro mão das minhas vontades, por exemplo, eu quero essa garrafa de água que é do outro, eu tenho que cuidar porque essa propriedade aqui não é minha, é do outro. Então, eu abro mão dessa minha vontade, desse meu estado de natureza, para que a gente conviva bem. Tá? Então, essa era a ideia do Hobbes, ok? E é bem interessante, o Hobbes tem o Leviatã, que inclusive é a figura que eu coloquei lá na plataforma para vocês. É bem interessante se vocês puderem pesquisar um pouco mais sobre esse autor, que é muito bacana, assim, de entender essa lógica, tá? Aí vem, posteriormente, o Locke. O Locke retoma as teses de Hobbes, ele vem posterior, tá? Ele acrescenta novos elementos, que além de preservar a ordem e eliminar o risco da queda do estado de natureza, né, que é aquele medo de que as pessoas iam matar umas às outras, que ia virar uma bagunça, de que nós não sabemos viver em sociedade, né, que a gente tem vontades assim que são naturais, né. O Locke vai defender que além de eliminar esse risco, né, do estado de natureza, ele defende ser necessário garantir o quê? A propriedade privada e a liberdade individual. São duas coisas que o Locke contribui muito. E aí que ele vai propor o contrato social. Tá? Esse contrato social
é extremamente importante ter clareza do que é, né? Não é um contrato que eu vou lá e assino, que as pessoas nascem e assinam, não. Eu vou nascer num sistema, num Estado moderno, eu já vou estar legitimando aquilo que já é regra, aquilo que já está sendo seguido, tá? Esse contrato social, ele seria um acordo, né, no plano subliminar, né, entre iguais. Por que eu estou frisando isso? Porque muitos alunos acabam pedindo, mas professor, como é que é feito esse contrato? O contrato tem que ser feito à mão. Não, esse contrato social, ele é imaginário, ele é legitimado entre sociedade e entre a própria sociedade e os órgãos que vão representar esse Estado. Tá? Então, ele é um acordo entre iguais visando defender esses valores para o bem-estar de todos em sociedade. Tá? Só que o Locke, ele tem uma diferenciação, ele vai definir quem que são esses homens proprietários. E ele também diz assim, que olha, ele defende cidadãos, ele diz que é preciso levar em conta os cidadãos, o que eles querem, que o Estado deve seguir aquilo que o cidadão quer. Só que o cidadão, para o Locke, era só os homens proprietários de grande terra, de posses, né? Ou seja, esses seriam os iguais. E aí é um problema sério. Mas é o Locke que traz essa discussão da propriedade privada. Ele defende, e daí acaba se tornando ordenamentos jurídicos aí para a propriedade privada e a liberdade individual, tá? Bom, aí vem, então veja, o Hobbes, né, trabalha a questão do o homem pode se matar, então vamos fazer um contrato social onde as pessoas vivam bem e não se matem, porque o homem é ruim por natureza, na perspectiva do Hobbes. O Locke vem, concorda com a teoria do Hobbes e ainda diz assim, olha, além do que a gente tem que ter a propriedade privada garantida, né, a liberdade individual das pessoas, e ele fala muito da questão do cidadão, só que o cidadão era quem tinha posses, né, e quem tinha virtudes econômicas na época, tá? Bom, aí vem o Rousseau. O Rousseau é o terceiro desses autores do Estado moderno, chamado contratualistas, porque eles defendem contrato social. Eles são chamados de justnaturalistas, porque eles defendem que há uma natureza que pode vir a aflorar, né? Só que o Rousseau, ele se diferencia, apesar de ele ser contratualista, justnaturalista, ele se diferencia um pouco do Hobbes e do Locke, num ponto bem fundamental, que é a condenação veemente da propriedade privada. Ele questiona, tá? Ele é considerado, né, a propriedade privada como corruptora dos homens e fonte de muitos males, tá? Então, o Rousseau, ele foi um teórico extremamente importante, ele traz contribuições muito boas, questionando os outros dois autores. Ele vai dizer assim, olha, não é o homem ruim por natureza, o homem não é o lobo do homem. Quem destrói o homem é a própria sociedade, é a sociedade que corrompe o homem. Tá? Ele nasce bom, ele nasce do bem, e a sociedade faz com que ele se torne uma pessoa de referências de muitos males, tá? Então ele culpa a própria sociedade. Por quê? Porque nem todo mundo tem propriedade privada. Aí ele questiona o Locke, ele vai dizer quem são os detentores, né, dessa propriedade privada. Os servos, que eram os servos do rei? Não, eles não têm propriedade nenhuma e nunca tiveram, e hoje são os nossos trabalhadores, né, a mão de obra salariada. Então o Rousseau vai questionar, tá? Por outro lado, por mais que ele questione, ele defende democracia, ele defende que as pessoas precisam, que o Estado precisa ver qual é a vontade geral do povo. Então, dos três, ele é ainda o que tem uma perspectiva bacana, assim, de sociedade, tá? Por outro lado, ele vai se aproximar do Locke ao afirmar que o povo deve renunciar à parcela da sua liberdade em favor do Estado, tá? Quando ele fala isso, mas ele defende a população deve ter um Estado, porque o Estado vai representar a vontade geral da sociedade. Mas ele é bem inocente, ele diz isso. Não, a sociedade vai conseguir dizer o que quer, né? Então ele questiona o Locke, ele questiona, olha, o cidadão não é só quem tem propriedade privada. Então, na sua teoria, o Rousseau é bem
interessante por isso. Vale a pena aí um artigo, um trabalho, especificamente estudando Rousseau na educação, Rousseau para quem trabalha com a questão do feminismo, tá? Rousseau para quem trabalha com democracia, com movimentos sociais, é bem interessante. Só que ele é contratualista. Ele é considerado contratualista e justnaturalista. Porque ele fala que nós temos um estado de natureza que pode vir à tona. Né? Só que no caso do Rousseau, esse estado de natureza é bom. Ok? Bom, continuando então. Aí, a partir dessas discussões desses três autores, com o passar do tempo, com as sociedades aumentando, o número populacional aumentando, com as organizações de poder ali de diversas formas, vão ficando complexas, né? Começam as discussões em torno da democracia, porque aí o Rousseau puxa isso, né? Temos que ter uma democracia. Qual é essa vontade geral do povo? Quem é esse povo? Então começa a ser questionado isso. Aí vem os autores como Schumpeter, que o Ricardo Correia Coelho coloca no livro, o Dow, que eles são da corrente liberal, tá? Eles começam a dizer, não, pode existir democracia sim, só que a democracia é uma forma só de eleger os representantes que vão ser o governo, tá? Para a democracia liberal, a corrente liberal é isso mesmo, tá? Os liberais perguntavam como que poderia, né, existir essas duas coisas, o liberalismo e a democracia. Mas aí tem muitos autores que defendem que a democracia ela é simplesmente uma forma de eleger os representantes. Hoje, a gente sabe que a democracia tem um papel muito maior que esse, ela é um valor universal, ela não é simplesmente regras para eleger pessoas. Tá? A gente sabe que hoje a gente tem outros valores de democracia, mas vocês vão ver isso em outras disciplinas. Tá? Bom, aí, gente, então tem esse pensamento, essa corrente liberal, né, que eu falei para vocês, com esses três autores, que está focado no livro, que tem essas características, defesa da propriedade privada, da liberdade, né, individual, e tem essa característica aí do estado de natureza, ou seja, controle desse estado de natureza, o Estado vai definir as regras e a sociedade vai obedecer. Essas são as características aí do Estado, da corrente liberal. É uma corrente de pensamento bem dominante, inclusive até hoje. Antes do pensamento, depois eu vou responder essa questão do extrema, pode ser sobre a Coreia do Norte. A questão da Coreia do Norte é bem interessante para pensar aí naquela questão do pêndulo lá que ele estava falando antes, tá? Depois a gente conversa mais. Eu vou trazer um pouco a visão agora, de certa forma, a visão ao contrário do pensamento liberal, tá? Antes do pensamento liberal rever alguns de seus pressupostos, previsões para se adaptar às circunstâncias criadas pela democratização, né, das sociedades liberais, entre o final do século XIX e o começo do século XX, uma outra corrente poderosa de pensamento iria surgir na Europa, em oposição a essa corrente liberal, tá? Fazendo um contundente, uma profunda crítica à sociedade capitalista, que é o marxismo. Tá? Então, nós temos duas correntes bem dominantes hoje. A liberal, que surge primeiro, que é bem dominante, mas aí começa, no final do século XIX, início do XX, a surgir o marxismo, que é importante da gente saber, então, quais as premissas. E o que diferencia da corrente liberal? Qual é a principal diferença? Tá? Isso é bem importante. A história, para os justnaturalistas, ela fica num plano secundário. Ela não é considerado, a partir do momento que eu considero as vontades naturais das pessoas, eu elimino, eles nunca tocaram no assunto, o Hobbes, o Locke, o Rousseau, da história, como é que as pessoas se organizaram, quem é que organizou de determinadas formas as coisas, né, do jeito que elas vão crescendo e se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, a história passa a ser objeto central da reflexão dos filósofos e economistas alemães do século XIX, entre eles o tal do Marx, tá?
a história ela não seria uma sucessão temporal de fatos e de diferentes formas de organização da produção, da dominação e representação do mundo. Ela teria um motor, que seria o quê para o Marx? A luta de classes, que conduziria aí a uma determinada finalidade. Que ele vai defender, então, de que os justnaturalistas não colocavam a perspectiva histórica, eles colocavam um fato dado, que era o estado de natureza. E para controlar o estado da natureza, precisa de regras. O Marx vai dizer, olha, vocês não discutiram a história. Na história, desde a época, desde os primórdios, sempre teve luta de classes. E essa luta de classes faz as coisas evoluírem e mudarem. Né? As pessoas querendo mudar tendo a historicidade, tendo formas aí de lutas para que se mude contextos. Então, ele vai defender isso, o Marx. Tá? Na teoria marxista, a garantia da preponderância da classe dominante sobre a classe dominada seria a principal razão do surgimento do Estado. Então, o Marx ele dizia assim, o Estado que os justnaturalistas defendem, o Hobbes, o Locke e o Rousseau, ele não busca o bem comum. Ao contrário, o Estado ele age com os interesses da classe dominante, que é a expressão política da estrutura de classes vigente. Então ele vai dizer quem é o Estado, quem são os representantes, quem é eleito, quem é cidadão para o Locke, para o Rousseau. Rousseau ainda questionava o cidadão do Locke. Então o Marx vai questionar isso. Ele vai dizer assim, olha, o Estado, não, ele vai defender isso e isso vai se tornando forte, vai fazendo com que haja revoluções e muitas perspectivas a partir dessa ideia de que o Estado não quer o bem comum, diferente da forma como vai acontecendo as coisas, né? Alguns autores vão compartilhando dessa ideia. O Estado, segundo ele, não é para amenizar os conflitos, como dizia o Hobbes, o Locke e o Rousseau. O Estado vem para garantir a paz, né, na sociedade. Não, o Marx diz, o Estado ele é extremamente envolvido nos conflitos. Ele não vem buscar o bem comum, ele vem para dominar. Para o Marx, o Estado era uma forma de dominação das classes vigentes. Tá? Para Marx, todo governo em uma sociedade de classes seria sempre uma ditadura de classe dominante. Tá? Ele sempre vai defender isso. Portanto, da mesma forma que sob ordem capitalista vivia sob a ditadura da burguesia, para o Marx, qualquer que fosse a forma assumida pelo Estado burguês, sob o socialismo ou qualquer outra coisa, se fosse no socialismo, ia haver uma ditadura do proletariado. Então, ele vai defender a dissolução do Estado. Então, ele vai dizer, não importa se é a burguesia que está lá no poder, não importa se é o proletariado no socialismo. O Marx vai dizer, o socialismo é uma transição para que se acabe com o Estado. Essa era a defesa do Marx. Tá? A diferença é que, sob o capitalismo, a sociedade viveria sob a ditadura de uma minoria, a minoria que é a elite, que são os detentores de poder, né, da burguesia. Enquanto que, sob o socialismo, ia se viver sobre uma ditadura da maioria, que é o proletariado. Mas ele vai questionar bastante isso e vai trazer isso à tona. E o Ricardo Corrêa Coelho traz isso no livro, tá? Bom, o socialismo, então, no caso pro Marx, né, seria só essa fase transitória do capitalismo até chegar no comunismo, durante a qual o proletariado utilizaria de toda a força do Estado para acabar com a sociedade de classe. Então, esse era o objetivo de Marx, nos seus primórdios, na sua escrita original, né? Há vários estudos marxistas, inclusive há diferenças nos estudos. Quem estuda Marx acaba, às vezes, tendo diferença de compreensão, de interpretação. Tá? No nosso livro base, o autor traz essas considerações, de que o Marx sempre falou em se acabar com o Estado e que o comunismo teve muita força com essa teoria do Marx. A missão histórica e libertadora do proletariado seria precisamente essa: acabar com as classes sociais, restabelecendo a igualdade inicial entre os homens. Era isso que defendia. Quando as classes tivessem sido finalmente abolidas, o Estado não precisaria mais existir, porque teria perdido a sua função, que seria de garantir a dominação de uma classe sobre a outra, e era isso que o Marx não queria. Tá? Só que essa situação, no contexto do Marx, era uma coisa. Depois, com o tempo, essa situação iria mudar substantivamente após a morte dele.
né? E com o surgimento da democracia, com o avanço da tecnologia, com o avanço das relações entre as sociedades, né? Iria se abrir aos operários industriais a oportunidade de participar do processo político, tá? Elegendo inclusive os representantes, influenciando a ação do Estado dentro do parlamento, né? E eventualmente chegando ao poder via eleitoral, via democracia, mesmo que seja democracia liberal, tá? Essas mudanças aconteceram aí no final do século XIX, entre elas a democratização das sociedades liberais, evolução da tecnologia, indústria, e houve a segunda revolução industrial. Todas essas transformações ocorreram após a morte de Marx. Assim, né, as profundas mudanças produzidas na estrutura, no funcionamento das sociedades capitalistas, elas exigiram dos autores e dos pensadores da época, né, novas explicações, que não eram mais encontradas só nas obras originais do Marx, tá? E nem nas explicações dos liberais, do Hobbes, do Locke e do Rousseau, já não contemplava o tipo de sociedade em que se vivia, né? Os novos pensadores começam então a surgir, tá? Entre eles o Althusser, o Paul Lantzas, eles são da corrente marxista. Eles têm matriz de pensamento marxista, eles adotam as categorias, classes sociais, mais-valia, totalidade, historicidade, isso são conceitos do Marx, né? Só que eles enriquecem com outras contribuições, de forma que a dinâmica das relações, elas não podem mais ser vistas só com a visão do Marx. Então isso é bem importante ficar claro também, né? Esses autores, eles reconhecem a função do Estado, tá? Que ela não é só para repreender, para dominar, né, a classe trabalhadora. Eles usam dessa estrutura do Estado, né? E o Estado, ele não poderia mais ser concebido como só o poder da burguesia, porque os próprios trabalhadores, o proletariado, estava alcançando, através via eleitoral, né, um cargo e estava ali representando a população numa democracia, numa sociedade liberal, tá? Então, esses autores, eles usam a base marxista, mas eles avançam, eles não dizem mais o Estado não pode mais existir. Eles começam a aceitar de que o Estado pode existir, mas a gente pode usar também. A gente pode mudar esse Estado. Aí tem o Gramsci, que vem, que fala muito, trabalha muito a questão da hegemonia, de que é preciso fazer as pessoas participarem, acordarem para as coisas da vontade geral do povo, das lutas que tem que travar para conseguir os seus direitos e o mínimo de igualdade possível de classe, tá? Bom, aí, passado essas questões da corrente marxista e corrente liberal, né, com as principais características, começou-se a ter diferentes relações entre Estado, governo e mercado nas sociedades ocidentais no longo do século XX. E aí ao longo do século passado, né, esse movimento entre Estado e mercado que vai ocorrendo no interior de cada sociedade, de cada país, né, vai produzir tantas combinações distintas entre essas duas instituições de regulação, entre sociedade, Estado, mercado, quanto o número de nações existentes. É muita diferença uma da outra. Não dava para usar, esse tem a corrente liberal, aquele é marxista. Começou-se a ter diferentes relações entre Estado, governo e mercado. E aí, essas mudanças de um tipo para o outro, às vezes agregando um pouco das duas coisas, né, ela vai ocorrer por uma série de fatores, tá? Mudanças profundas na estrutura produtiva, a estrutura produtiva vai mudando no mundo, né, a forma de produzir as coisas, alimentos, roupa, casa, né, essas coisas. Acirramento do embate entre diferentes forças políticas, e também em decorrência das contradições internas. Cada nação aí tinha as suas contradições, a sua cultura, a sua forma de exercer as coisas, definir, né? E esse mundo capitalista, tanto no mundo capitalista quanto mais no socialista, tá? Então essas mudanças, né, essas mudanças citadas, elas foram produzindo novas formas de relação Estado e sociedade, né? E hoje a gente diz que são 4 essas formas de Estado conhecidas durante o século XX, as mais conhecidas, ok? Com características distintas e específicas de cada uma,
e para diferentes fatores que levaram à sua emergência e ao seu declínio. Isso é importante. Ela nunca fica num patamar, né? Ela sempre tem altos e baixos, tá? Quais seriam essas 4 formas de relações entre Estado e sociedade? Uma delas é a liberal. Depois eu vou falar do Estado socialista, do Estado de bem-estar social e do neoliberal. São essas 4 as mais importantes e as mais conhecidas. Então, essas é tema da segunda unidade do livro, ok? A segunda unidade, as atividades, elas vão girar em torno dessa discussão aqui, né? Então, a primeira unidade em torno mais conceitual e das correntes de pensamento. A segunda unidade, ela já é sobre os tipos de Estado, quais são as características e as diferenças de um e de outro, ok? Então, no Estado liberal, ou conhecido como Estado mínimo, né? O que são as características? Caracterizou-se como uma oposição à dominação divina, foi o primeiro Estado a surgir com força, né? Denominava-se uma ordem política sob a qual todos os indivíduos eram livres e independentes, tá? Então, olha, você é livre para fazer o que você quiser, tá? Você faz o que quiser com isso. Essa é uma prerrogativa do Estado mínimo, né? Que é o Estado liberal. Em linhas gerais, haveria intervenção do Estado na vida das pessoas, no dia a dia de uma sociedade, só naquilo que fosse extremamente necessário, para garantir o quê? A liberdade e a igualdade. Tá? Então, aquela história, né? Se vira, cidadão, você tem liberdade para fazer o que você quiser. Você tem igualdade nessa sociedade, assim como eu tenho, você também tem. É esse discurso bem liberal mesmo, onde o Estado se retrai totalmente, ele não assume posição nenhuma, né? Ele só está ali para garantir a ordem, para que se cobre os impostos, para que se faça a administração das finanças públicas, né? E o mercado ia se autorregular. Ele se autorregula. Vai ter produto, vai ter oferta, vai ter compra, e vai ter emprego, e você se vira, porque todo mundo é igual e todo mundo é livre. Então, essa é a ideia do Estado liberal, do Estado mínimo. O Estado não intervém, se vira, é mais ou menos assim, tá? Bom, aí, por outro lado, tem o Estado socialista, tá? Que aí é o contrário do liberal. É o Estado regulando o mercado e a vida social. É totalmente regulado. O Estado regula tudo. A vida em sociedade, as relações entre as pessoas, as questões econômicas. O Estado tá ali, diferentemente do Estado liberal, que se pretendia ficar distante da sociedade, das classes sociais, neutro, né? Dizer, olha, eu estou aqui só para cumprir a função administrativa. O Estado socialista, né? Ele vai reivindicar a representação dos interesses da maioria trabalhadora, do campo e da cidade. Ele vai reivindicar o bem-estar dessas pessoas, o direito delas. Então, assim, são várias sociedades socialistas aí, a mais desafiadora, né, de entender e que hoje está se abrindo aí, é Cuba, né, que é uma das sociedades que mais se estuda aí nessa questão. Muitas sociedades socialistas acabaram por si, voltando aqui, algumas sociedades socialistas acabam não dando certo. O próprio autor fala lá no livro, ele cita exemplos, por que não deu certo, porque virou uma ditadura. Tem alguns autores, por exemplo, a Agnes Heller, é uma autora que trabalha muito isso, né? Até que ponto a gente tem uma vontade soberana de uma pessoa só não se transforma numa ditadura, independente de ser burguês, ou ser capitalista, ou ser trabalhador. Então, o livro de vocês fala bastante sobre isso, tá? Então, é importante vocês atentarem também sobre essas questões, né? Aí também, então veja, tem o Estado liberal, onde o Estado se abdica de intervir nas relações de qualquer natureza. Ele só cumpre suas atividades administrativas. O Estado socialista, ele se mete demais. Ele se mete muito, ele está presente em tudo, definindo tudo. Tá? Quem entra, quem sai do país, tudo que vocês puderem imaginar. Um outro tipo de Estado é o Estado de bem-estar social.
essa intervenção, ela seria por meio de políticas públicas no mercado, tá? É o Estado intervindo, sim, mas através de políticas públicas, com direcionamento, com participação, né, das pessoas interessadas aí, mas ela vai a quê? Vai assegurar o mínimo de igualdade, o mínimo de padrão de bem-estar social. Tá? Então, esse estado de bem-estar social, ele seria o quê? Um tipo de organização política e econômica que coloca o Estado como agente da promoção. Ele é protetor e defensor, ele é da promoção social e organizador da economia. Então, o Estado, ele participa, mas, ao mesmo tempo, ele participa de tudo. Ele participa da vida econômica, da vida social, né? Ele não está regulando, ele participa. O Estado, ele é agente regulamentador da vida da saúde, da política econômica, né? Em parceria, que aí é importante, com sindicatos e empresas privadas. Tá? Então, alguns alunos me perguntam, mas qual é a diferença do Estado de bem-estar social e o socialismo? O socialismo não tem parceria com empresa privada, e não tem vez, não. Né? No socialismo não tem parcerias aí e regulação aí econômica, não tem. No estado de bem-estar social, a intervenção é por políticas públicas em parceria com sindicatos, empresas, em níveis diferentes, de acordo com o país que está em questão, tá? E o estado de bem-estar social, ele cabe garantir serviços públicos e principalmente proteção à população, tá? É bem importante, né, algumas informações a mais sobre o estado de bem-estar social. Ele se desenvolveu na Europa, né? Os seus princípios foram defendidos pela social-democracia, tendo sido implementado aí com maior intensidade nos estados mais escandinavos, os países nórdicos se chamam, como a Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia, né? E essa forma de organização político-social, do estado de bem-estar social, ele se originou da Grande Depressão, foi, né, um declínio aí do capitalismo. Então, ela surgiu como uma alternativa, tá? Se desenvolveu ainda mais com a ampliação do conceito de cidadania, que começa a surgir, tá? Com o fim dos governos totalitários. Então, aí a Agnes Heller, que eu falei para vocês, é uma autora bem interessante, porque ela começa, a Hannah Arendt, a Agnes Heller, a Rosa de Luxemburgo, são autoras aí importantes que começam a denunciar o que estava acontecendo ali na Europa Ocidental, que de fato as pessoas estavam passando fome, que existiam governos nazistas, fascistas, o que acontecia, começaram a publicizar o que estava acontecendo, né? Ou seja, estava numa situação bem difícil. Tá? E aí vem surgindo, então, o estado de bem-estar social com a hegemonia dos governos sociais democráticos. E, secundariamente, das correntes eurocomunistas. Elas também defendiam o estado de bem-estar social, com base na concepção de que existem direitos sociais indissociável à existência de qualquer cidadão. Então, o estado de bem-estar social tem isso como base, que são o direito do cidadão ao mínimo de padrão de vida que a gente pode imaginar. Tá? Então, essa é a ideia aí do estado de bem-estar social. Bom, aí o estado de bem-estar social em alguns países funciona até hoje, mas em outros não rendeu. Né? Aí se reuniram aí a cúpula, tá? E hoje se fala num outro tipo de estado, que é o neoliberal. Né? Alguns autores vão dizer o monstro do liberalismo se repaginou e ficou pior. Tá? Então, esse estado neoliberal, alguns autores vão dizer hoje que a gente vive, por exemplo, no Brasil, um misto. A gente teve períodos de uma proposta de estado de bem-estar social, aí nós vivemos num estado neoliberal, pelas coisas do jeito que vem acontecendo, tá? São diferentes argumentações, e que a gente pode sempre fazer analogias aí com situações do dia a dia. Então, o que é esse estado neoliberal? Defende-se a desregulamentação, tá? O exagerado número de regulamentações estatais, para os neoliberais, vai inibir aí os investidores externos. Então, o neoliberalismo, a primeira coisa que ele faz, ele desregulamenta, ele abre capital, ele possibilita o desenvolvimento econômico, ele cede bastante ao mercado, tá? Ele utiliza-se das privatizações, tá? No neoliberalismo existe a opinião e a defesa, né, de que as empresas governamentais são ineficientes, tá? Então tem que privatizar, essa é uma das ideias principais do neoliberalismo.
E que tem que abrir mercado, porque daí se você abre mercado, você aumenta a concorrência, aumenta a competitividade, né? E principalmente o Estado neoliberal, ele está no auge da globalização. Né? É uma defesa que se faz, a globalização permite que a gente tenha que abrir as portas para o mundo, né? E aí entra bastante a discussão. Mas quem regula essas empresas que vêm, por exemplo, as empresas de telefonia, né? Bastante aqui. A Cíntia está colocando características do nosso governo atual. Bastante, Cíntia. Por exemplo, nós temos as agências reguladoras da telefonia. Temos a agência, nós teríamos que ter regulação dessas coisas privadas, né? Que a partir dessa desregulamentação. Quem garante que isso acontece? Quanto a gente paga para uma ligação hoje de celular para celular? Todo mundo tem acesso, todo mundo consegue colocar crédito aí todo mês, pagar plano, é barato, né? Então, assim, é de se pensar muito nessas perspectivas do neoliberalismo, tá? É bem importante. Quando vocês jogarem lá no Google, se vocês lerem mais sobre isso, sobre a globalização e o neoliberalismo, vocês vão ver perspectivas contra e a favor, mas muito mais contra, vocês vão ver, tá? Então, assim, e aí é bem essa questão das características do governo, a desregulamentação, a perda de direitos consolidados é uma característica neoliberal, sim. Tá? Então, aí nós estamos vivenciando nesse momento. Então, assim, esses quatro tipos de Estado finalizam a unidade 2, que o autor trabalha, né, na disciplina, e encerra-se por aí, porque a próxima disciplina vai trabalhar aí o Brasil, né, o desenvolvimento, aí vai trabalhar esses conceitos que eu estou trabalhando aqui, mas na realidade de vocês, na realidade do nosso país, né, e vai trabalhar isso mais especificamente. Então, a disciplina Estado, Governo e Mercado, ela tem essa característica mais conceitual, para entender esse contexto, da onde que veio esses tipos de Estado, o que diz cada corrente de pensamento, tá? Então, assim, no slide que vai ser disponibilizado, tem mais informações que vão além, que vocês vão poder ver. Fala um pouco mais ali sobre o que é questão social, fala bastante aí, eu até vou passar rapidinho, sobre a pobreza absoluta. Vocês vão ter uma disciplina que vai trabalhar isso, então eu não vou entrar nessa discussão com vocês. Eu já dei essa disciplina, mas não é o momento agora. Mas vai ficar no slide, cidadania, da onde que surge, tá? Então, eu vou deixar no slide porque eu acho que pode ajudar vocês, ok? Mas eu não vou trabalhar a questão da proteção social porque faz parte de outra disciplina. Para essa disciplina que eu estou ministrando, são essas características que eu passei para vocês, tá? As correntes de pensamento e os tipos de Estado, para vocês entenderem os principais autores, né? As principais características, ok? Então, agora eu fico aberta aí a perguntas, tem duas aqui, né, a questão da Coreia do Norte ali, que o André Luiz colocou. Eu vejo a Coreia do Norte, André, bem na perspectiva quando o Ricardo Corrêa Coelho coloca, de estados totalitários, tá? Quando ele define que você tenta ser um Estado socialista, preocupado com o bem, né, com o bem comum, com as pessoas do seu país, mas você vira um ditador. Você vira uma pessoa, às vezes até maluca mesmo, tá? Uma pergunta, né, do Rafael. Dentre esses 4 tipos de governo, qual deles você acredita ser o mais ideal? Eu defendo, até pela minha formação, pela minha área de trabalho, o estado de bem-estar social. Tá? O estado de bem-estar social, eu acho que ele é importante, ele dá certo em muitos países, né? A Dinamarca dá muito certo, você não elimina a preocupação econômica, que também tem que ter desenvolvimento, mas não é só crescimento econômico, daí você vai falar em desenvolvimento. E quando eu falo em desenvolvimento, eu tenho que ter o bem-estar, moradia digna, comida, né? Eu tenho que ter educação. Aí eu posso pensar em padrões de desenvolvimento. E quando eu falo em desenvolvimento justo, eu estou falando de bem-estar social. Então, no meu ver, né, eu acho que é um dos tipos de Estado que a gente poderia defender, que deve defender com mais ênfase. Tá? Mas tem muito a ver com a minha área de formação e com aquilo que eu sei de outros países que têm estado de bem-estar social.
É bem legal você... Eu estou dando dicas para o TCC também de vocês já, né? Fazer estudos de outros países, a partir de referências bibliográficas, fazer comparações. Eu vou comparar o estado de bem-estar social, então como é que funciona isso e aquilo, a área da educação, a área da saúde, a área da segurança, ok? Aqui tem uma pergunta. Professor, eu gostaria de saber sobre a ordem das disciplinas que entraram no AVA. Para mim ficou um pouco confuso, porque altera a ordem e depois entrou a outra disciplina mesmo. Então, a disciplina de Estado, Governo e Mercado, ela está dentro do prazo específico. Essa pergunta na questão da organização, eu não vou poder ajudar muito vocês. Vocês têm que fazer o contato com a coordenação. Acho que vocês devem ter, né, o nome de uma pessoa referência, tá, que vocês possam fazer essa pergunta. O que eu sei é que em alguns casos, é porque eu dou aula em outros cursos da EAD também. E aí, os próprios alunos já tinham indicado, quando eu fui presencialmente, e eu passei isso para a coordenação, que essa disciplina teria que vir antes, porque senão vocês iriam ficar sem essa parte conceitual. Tá? Então, nessa de gestão, a gestão pública e gestão em saúde, aí eu não sei como é que foi organizado. Então, vocês podem entrar em contato com a coordenação, tá? Não vou poder aí fazer mais intervenção sobre isso, ok? Vocês conseguiram ouvir depois, no final? Conseguiram resolver o problema de áudio? Como é que foi? Ai, que bom. Uhum. Ok. Uhum. Ok. Que bom. E vocês teriam mais alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Vai ficar disponível os slides. Leiam o material que vocês vão ver que depois da fala, vocês vão ver que vai ficar bem claro para vocês. Ele dá mais exemplos aqui. Nossa, agora já são 8h30, né? A gente fala, e não dá para falar tudo, né? Uhum. Isso, a Cíntia está falando, né? O estado de bem-estar social, ele leva ao desenvolvimento econômico também. É que quando a gente fala do conceito de desenvolvimento, a gente é melhor do que falar em crescimento, tá? Algumas áreas utilizam bastante o conceito crescimento. Eu gosto do conceito desenvolvimento porque ele fala em desenvolver. Mas desenvolver o quê? A parte econômica e a parte social. Tá? Então, desenvolvimento justo, onde garanta um bem-estar da população. E não se pense apenas só no lucro, em ganhar e obter. Porque quem ganha lucro, quem tem os maiores, quem é detentor maior de poder econômico no país é uma minoria. Né? A maioria da nossa população hoje detém muito pouco dos bens materiais e de lucros que são gerados aí no nosso país. Tá? Então, a ideia é que seja um desenvolvimento aí justo. Seria uma corrente entre o socialismo e o neoliberalismo? Seria. Poderia ser. Dependendo da gestão, da forma como for conduzida, se não tiver tanta exploração, se levar em consideração que nós não temos mais como voltar na questão da globalização, e a globalização é um pré-requisito que está colocado no neoliberalismo, né, a gente pode dizer que seria muito daquilo que os socialistas defendem, né, o estado de bem-estar social ele pode ser muito daquilo, mas de uma forma, de uma roupagem onde o Estado não deixe de existir, não se torne ditador e leve em consideração a tecnologia que a gente tem, a globalização, a ideia de que sim, às vezes é preciso privatizar, mas é preciso regulamentar, regularizar, fazer aí uma fiscalização disso, né? Até que ponto a gente perde, né, quando a gente privatiza, até que ponto a gente perde aquilo que é recurso da própria sociedade, né? Então, assim, eu acho que é um pouco arriscado dizer que é um misto de socialismo e neoliberalismo, e principalmente quando fala em neoliberalismo. Mas o estado de bem-estar social tem muito daquilo que desejam os socialistas, muito, tá?
é bem legal vocês fazerem trabalhos específicos de cada um desses tipos, porque eu falei aqui a coisa mais básica das básicas. Existe muito mais discussões, existe muitos materiais, né, que falam sobre isso. Trabalhar a questão que está nos slides, que eu vou deixar para vocês, a questão do Marshall, quando ele fala dos direitos, quando ele fala da cidadania. Onde é que a gente tem mais cidadania? Em que momento temos mais cidadania? Vocês vão ver, na literatura vai trazendo isso, que é num estado de bem-estar social, que é onde se efetiva direitos específicos, né, os civis, políticos e sociais que o Marshall vai trazer. Então, assim, fazer trabalhos sobre isso é bem legal, assim, para um TCC, tá? Já estou me metendo aqui nos TCC de vocês. Tá? Gente, mais alguma pergunta? Conseguiram compreender, pelo menos assim, ter uma ideia geral? Ah, seria. Eu acho que sim. O estado de bem-estar social eu acho que seria ideal, sim. Eu defendo ele. Alguns autores dizem que nós tivemos na era, finalzinho de FHC e Lula, nós tivemos um estado de bem-estar social. Tem autores que divergem disso, né? Alguns dizem que nós tivemos uma proposta. Eu, pessoalmente, acredito que nós tivemos alguns resquícios, sim, de uma proposta de políticas públicas que estavam bem em consonância com a proposta do estado de bem-estar social. Tá? Mas, infelizmente, o contexto muda, as relações mudam, e aí hoje acredito que estamos bem neoliberais, bem neoliberais. O Robson colocou intervenção militar. Não, Robson, intervenção militar não. Estado de bem-estar social. Socialista realmente não se dá para desenvolver. E a China deu certo devido ao quê? Na verdade, não que não dá para se desenvolver. O socialismo ele tem sim os seus pontos bem positivos. Na história, qual é o perigo do socialismo? Ele virar uma ditadura também. Esse é o perigo que os autores colocam. Mas na medida em que dá certo, né, vai muito de quem está no poder, de não subir na cabeça, de não virar um ditador, de não perder aí as estribeiras, tá? Isso. Então, gente, aí a gente vai aí a Cíntia, né, tá colocando, temos visões políticas de certa forma mais extremistas, social, olha o lado econômico, né? Bom, é legal sim no meio termo, é legal e se informe mais aí, Cíntia, sobre a questão do estado de bem-estar social. É isso. Bom, pessoal, então assim, eu acho que vai ajudar bastante vocês nas atividades. As perguntas que eu elaborei vão bem ao encontro do que eu falei para vocês, mas leiam o material básico, tá? A gente tem um teto aí de 8h30, então já está chegando aí no teto para a disciplina. Vocês vão falar bastante sobre a questão da intervenção militar, sobre o Brasil na próxima disciplina, que eu estou tentando lembrar o nome dela, mas eu acho que é desenvolvimento no Brasil, alguma coisa assim. Vocês vão falar do período da ditadura, vocês vão poder ter várias discussões sobre isso, né? O importante que eu queria saber se vocês tinham, de fato, pego essas ideias principais. E pelo que eu vi nas perguntas, acho que vocês pegaram. Tá? Eu acho que é isso. Qualquer coisa, quando a disciplina entrar no ar, me perguntem, falem com o tutor, que eu estou sempre vendo quais são as perguntas de vocês lá nos fóruns e às vezes eu vou lá e me meto na resposta, tá? Então, façam as perguntas, ok? Isso, a disciplina é Desenvolvimento e Mudanças no Estado Brasileiro, que daí vocês vão poder discutir um pouco mais, mas com base naquilo que vocês já vão saber, do Estado mais liberal, Estado, né, mais socialista, enfim. Vocês vão poder identificar essas correntes de pensamento na disciplina. Dá para baixar o material? Acho que sim. Na verdade, o material está sendo compartilhado, mas ele vai ficar disponível depois para vocês, tá? Então, obrigada pela atenção de vocês. Se vierem a Ponta Grossa, passem na universidade, né? A gente pode conversar nos seminários presenciais. A gente acaba sempre conhecendo aí nas bancas. Venham, se apresentem, falem, ok? Muito obrigada a vocês pela atenção, ok, pessoal? Até mais, então. Ok. Tchau, pessoal. Boa noite.